Agora sim, finalmente. Olá, família Conexão Três Pontas. Sejam muito bem-vindos, família Pod Café Podcast. Estamos começando mais uma edição do seu já tradicional programa de entrevistas. Para você que gosta de verdades absolutas ou verdades paralelas, cada um com o seu ponto de vista. E aqui a gente respeita todos os pontos de vista e, acima de tudo, abrimos espaço para a sua manifestação. O podcast tem sempre um convidado muito especial e um tema de interesse da coletividade. Mas a sua participação é fundamental. Portanto, eu já te lembro para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica na timeline da nossa publicação, da nossa live e também se quiser mandar no nosso WhatsApp é o 999754248, 999754248. Rapidinho, deixa eu lembrar que a gente está ao vivo pela rede mundial de computadores, pela aldeia global do Facebook. Depois do ao vivo, o programa fica gravado para você assistir onde, quando, como quiser, a hora que quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser. Seja lá o horário que for, o programa estará na íntegra para você adiantar, retroceder, para acompanhar do jeito que quiser. E depois a gente ainda tira alguns shorts, alguns recortes dos melhores momentos desse programa com o nosso convidado especial. Parou por aí? Não. Depois vai lá para a nossa página no YouTube, Podcafé _ Podcast, para você também curtir por lá. Então, metralha o joinha para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que rola no nosso universo. Segundou em horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E agora sim, eu já mostro para vocês o nosso convidado de hoje, Pablo Oliveira. Amigo de muitos anos, colega de profissão também, para quem não sabe, além de jornalista, eu também sou instrutor de autoescola e trabalhamos juntos. Aliás, temos uma particularidade. O Pablo me sucedeu nas aulas de legislação de trânsito lá na antiga e saudosa Autoescola Vitória, que depois virou Autoescola Objetiva. Pablo, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, por receber com o coração aberto essa manifestação e essa necessidade de trazê-lo aqui para que a gente fale de um assunto que é interessante e, acima de tudo, fundamental para a vida de todos nós, que é justamente a mudança no processo de habilitação. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Roger. Boa noite a todos aí. Primeiramente, quero agradecer, pela oportunidade de estar aqui presente, esclarecendo algumas dúvidas aí. Na verdade, vamos tentar, tirar algumas dúvidas aí, porque são tantas dúvidas. O Detran tá tão perdido e a gente também acaba ficando perdido nesse embaralhado de leis aí. Mas vamos tentar aí solucionar pelo menos algumas questões aí que o pessoal tem dúvida. E quero agradecer você, pela oportunidade de estar aqui presente. Obrigado mesmo. E para quem não o Roger falou, mas para quem não sabe, eu sucedi lá na autoescola Vitória, que depois se tornou Objetiva. E realmente, eu já falei isso para você em algumas outras oportunidades, queria lhe agradecer, porque no início, quando eu comecei, quando a gente está começando, a gente precisa de força, precisa de alguém que oriente. E o Roger, a Renata, o Edinho, foram essas pessoas, principalmente o Roger, que eu ficava bastante nervoso ali nas aulas teóricas, e tive esse acompanhamento dele, tive esse prazer de ter ele como mestre aí, e graças a Deus, hoje a gente está firme aí na Autoescola Mineira. Obrigado, viu, Roger? Cara, eu que agradeço. O Pablo, desde o início, sinalizava muita aptidão, muita facilidade, e ali eu sabia que, indo para a faculdade, que eu precisava entregar a batuta ali para alguém que realmente pudesse manter o alto nível das aulas. Até porque, gente, eu costumo dizer, e aqui, Pablo, nós estamos iguais, tanto o apresentador quanto o convidado, para concordarmos e discordarmos. Fique muito à vontade, você está em casa. Perfeito. Eu costumo dizer que o processo ele é muito errado em um monte de situação. E eu dizia lá atrás que, entre aspas, tocar o carro para frente é muito fácil. Agora, entender de regra de circulação e conduta, como a coisa realmente funciona e deve funcionar, aí o buraco é mais embaixo. E o Pablo sempre foi muito atento, muito atencioso, se tornou um grande profissional, por isso que hoje em dia faz um enorme sucesso
meritocracia na autoescola mineira, índice de aprovação muito bacana, um atendimento personalizado, a galera realmente se sente em casa. É muito bacana o trabalho que é feito. Para a gente poder partir daqui para frente, eu preciso só a César o que é de César, já que o Pablo também mencionou. Nós tivemos aqui em Três Pontas grandes profissionais. Eu preciso lembrar do seu Mário, do saudoso seu Mário, pai do deputado Caixa, que nos deixou recentemente, o seu Mário, e ele foi precursor, pioneiro nessa história de autoescola. Depois veio a Tricordiana com o Mané, o Manuel, lá de Varginha, e aí depois vieram tantas outras. E, tirando esses dois, aí veio a figura do Edinho, que veio com a autoescola e acabou sendo, entre aspas, pai ou padrinho de todos os instrutores que estiveram ou estão no mercado. A grande maioria passou pelas mãos do Edinho, então também fica aqui Os instrutores, e desculpa até te cortando, Roger, mas os instrutores e proprietários de autoescola, todos passaram, a grande maioria passou ali com o Edinho, né? Isso e foi mesmo. dali que saiu o grande aprendizado, né? A gente levou várias coisas aí que a gente aprendeu lá e tá levando aí ao longo do tempo. É isso mesmo. Então agradecer o Edinho, a Soninha, mais uma vez aí, obrigado. A Soninha também é bacana demais. Beijo, tia Sônia. Gente, o seguinte, o programa tá só começando, a gente vai subir a temperatura com muitas perguntas, com muitas questões, e aí, antes de questionar o Pablo, eu já quero trazer para mim aqui, ó, traz aqui, isso, traz na câmera 3, para fazer a seguinte pergunta para você. O processo de habilitação convencional até o ano passado, o que você achava dele? Era bacana? Precisava melhorar? Era perfeito? Era muito ruim? E esse processo novo? E essas novas diretrizes? Novas determinações? Por exemplo, agora você não precisa de 45 aulas de legislação, de prova de aula teórica, e não precisa de 45 aulas de direção ou pilotagem de moto. Aliás, o Pablo, ele fez uma ressalva sobre o conceito que eu adquiri, modéstia à parte, com muito empenho para me tornar um bom professor de legislação. Na questão de instrutor de moto também não tinha e não tem para o Pablo também, especialista demais, se tornou um baita profissional. Todo mundo quer fazer aula com o Pablo, desde a Vitória. Ai, a aula de moto eu quero fazer com o Pablo. E aí, gente, essas alterações todas, não é mais 45 nem 20, Pablo. Aí agora, com 3 horas, você já pode chegar e falar assim para o autônomo ou para a autoescola: olha, eu tô satisfeito, eu quero ir. Ah, cara, mas você não tem condição? Não, mas você não pode me segurar, eu quero ir. E aí, o objetivo, não sei se verdadeiro ou fictício, porque nós estamos em ano eleitoral, é baratear a habilitação. Legal, tem que baratear mesmo. O salário mínimo é muito ruim, é muito baixo, é uma vergonha o salário mínimo no Brasil. Mas até que ponto essa questão de baixar o valor vai valer a pena sem dimensionar a multiplicação de acidentes e de mortes nas estradas? Sangue derramado no asfalto. É o que a gente vai falar hoje no programa, trazendo os meandros, os detalhes, muitas informações. E eu já começo, Pablo, com a pergunta principal, para a gente poder discorrer. Qual a sua visão enquanto instrutor e enquanto agora proprietário de autoescola sobre essas alterações? Você acredita realmente que essas mudanças elas são benéficas para a autoescola, benéficas para todos os cidadãos, ou é uma faca de dois gumes e realmente a gente vai ter algumas surpresas não tão agradáveis? Olha, assim como o trânsito, né? Essa resposta também, ela não tem uma resposta muito exata, não é uma matemática exata. Tem um lado bom, né? Qual é o lado bom disso? Porque o intuito dessa nova lei, que é na verdade, uma medida provisória, que vai ser votada no Congresso ainda, é realmente deixar mais barato, né? Todo o processo de habilitação, que realmente
às vezes fica um pouco burocrático, demora. Então a intenção é reduzir essa burocracia, tornar mais rápido e mais barato. Para quem já dirige, já tem uma noção de direção, sabe dirigir, ok, bacana, porque a pessoa ela tem a opção, né, de agora não fazer mais aulas teóricas, não tem mais obrigatoriedade, porém ela vai ter que aprender para passar na prova, que a prova ainda é cobrada 20 pontos mínimos, né, de 30 questões. E a questão das aulas práticas, como você bem disse no começo, aí são apenas 2 aulas obrigatórias. Tá dando para me ouvir bem aí? Tá Beleza? perfeito, tá perfeito. O boné tá escurecendo muito aqui o rosto? Não, tá tranquilo, tá de boa. Então, para quem já dirige e tem a intenção de tirar a carteira de forma mais rápida, a gente realmente consegue adiantar esse processo. Mas, como eu disse, a pessoa vai ter que estudar para passar na prova teórica. Se ela tiver uma facilidade já em ler, interpretação de texto, questões, ela vai conseguir uma aprovação rápida na prova teórica, tá? Depois disso, aulas práticas, apenas 2 aulas obrigatórias. Porém, até para quem já dirige, 2 aulas práticas obrigatórias, eu creio que não é o suficiente, porque as cobranças ainda nada mudou aqui em Minas Gerais, tá? Continua da mesma forma, inclusive a baliza que muita gente tem questionado aí sobre a não obrigatoriedade mais da baliza. É o fim da baliza. Fim da baliza, mas aqui em Minas Gerais continua obrigatório. Sim. Não mudou ainda. Sim. Pode ser que tenha alguma mudança, mas eu acredito, pelo que eu tenho conversado com os especialistas, com o pessoal da área, até mesmo examinadores, que não vai tirar essa obrigatoriedade da baliza aqui de Minas. Então a pessoa aí, voltando aí que eu estava falando das 2 aulas práticas, a pessoa eu acredito que com 5 aulas práticas, a pessoa que sabe dirigir bem, ela às vezes ela consegue ali pegar, realmente passar na prova ali mais rapidamente, tá? Porém, a conscientização de trânsito, que é uma parte fundamental desse processo de habilitação, a pessoa tem uma consciência, dirigir de forma defensiva, isso aí, ela, devido à não obrigatoriedade mais das aulas teóricas, a gente não consegue mais implementar isso, ou pelo menos tentar passar isso para os candidatos, para esses alunos que querem fazer de forma tão rápida. Gente, Pablo já começou bem demais explicando, dando aí as suas credenciais sobre aquilo que ele pensa em relação ao assunto. E aí o seguinte, eu vou durante 2 minutinhos, talvez um pouquinho mais, eu vou trazer para vocês, para você que está em casa, a síntese do que está pegando, para você entender essa questão toda. E aí, à medida em que eu for abordando esses pontos, e a gente vai debater aqui com o Pablo, mas não só o Roger e o Pablo. Você também que está em casa é fundamental. A gente quer te ouvir, saber o que você pensa, se você é a favor das alterações, se você é contra. E outra pergunta, como que você está vendo o trânsito em Três Pontas? Um amigo meu disse que Três Pontas está parecendo a Índia. Não sei. Tá satisfeito com o nosso trânsito aqui? Ai. É uma questão complicada. Mas olha só, Pablo, algumas informações importantes aqui que, claro, o Pablo tem na ponta da língua, mas é importante trazer para vocês. Olha só. Brasil em debate, opinião pública sobre as mudanças no processo de habilitação e o fim da baliza. Nos últimos meses, o Brasil tem vivenciado uma das maiores reformulações no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, em décadas, com impacto direto em milhões de candidatos e no sistema de formulação de condutores. As mudanças incluem a retirada da baliza do exame prático, a eliminação de certas cargas horárias obrigatórias e a discussão sobre tornar opcional a formação em uma autoescola. Vamos lá, primeiro ponto. Vários estados já pegaram para si essa determinação do fim da baliza. Não é o caso de Minas, como disse o Pablo. Em Minas Gerais, pelo menos até segunda ordem, acredita-se que, no mínimo, até o final do mês que vem, de março, ainda será exigida a baliza. Pablo, esse primeiro ponto que fala sobre a questão de ser opcional a formação em autoescola. Perfeito. Como que você vê isso? Olha, assim, Não perco o raciocínio, vou emendar a pergunta. Tá. Pode, não tendo obrigatoriedade de passar pela autoescola e com uma carga muito menor exigida, pode, na sua opinião,
fazer com que o candidato aprenda muito menos, e mesmo que por uma questão emocional, a gente sabe que o que mais aprova ou reprova não é o eu sei ou eu não sei, é o eu estava tranquilo na hora do exame. Uhum. Os maiores índices de reprovação são justamente sim. de fatores emocionais. Você acredita que isso terá, além de possibilidade de fechamento de autoescolas, desemprego em massa, também um aumento significativo no número de acidentes? Olha, Roger, assim, o trânsito ele tem uma questão bastante complexa, sabe? Eu acho que a grande maioria vai concordar comigo, porque não tem como, né, a gente falar que vai fazer tal coisa e o trânsito vai melhorar, ou vai deixar de fazer isso, o trânsito vai piorar. Não tem como. A gente tem que trabalhar em cima da conscientização, que é o fator principal. E não tem como conscientizar se a pessoa não tiver algum profissional da área, né, seja ali dentro de uma autoescola, ou até, como você disse, um instrutor autônomo. Porém, um instrutor autônomo, ele não vai focar nessa parte de conscientização de forma alguma, tá? Porque, claro, o foco dele é fazer com que o aluno passe ali, beleza, passou, ok. Mas, acima de tudo, para deixar o trânsito melhor aí ao longo do tempo. O pessoal fala, o trânsito já é desse jeito, já é isso, já é aquilo, é ruim, né? Fala de uma forma, você até deu o exemplo aí, né? Tá parecendo a Índia. Então é o seguinte, o pessoal fala que já é ruim e realmente a gente vê que tem muitas coisas que podem melhorar e devem melhorar. Se já com essa formação, que era obrigatória, de 45 aulas teóricas, 20 aulas práticas, uma exigência aí mais rigorosa para a prova teórica, porque aparentemente vai mudar também os bancos de questões da prova teórica. O trânsito já é da forma que é, agora tirando toda essa obrigatoriedade, será que vai melhorar? Então o pessoal está achando que vai melhorar? Essa é a pergunta que fica. Eu acho difícil melhorar. Eu Na também. verdade, eu acho impossível. Tá? Agora, a questão do instrutor autônomo, como eu sou eu sou um liberal, eu sou a favor do livre mercado, eu acho que concorrência tem que ter, beleza? Tem que ter sim concorrência, tá? O mercado tá aí, isso para mim nunca me preocupou, nunca preocupou nós lá da autoescola mineira daqui de Três Pontas, muito menos lá de Campinas, porque a gente oferece serviço, né, focado na qualidade. E quem oferece serviço focado na qualidade não vai temer concorrência ou isso ou aquilo. Por exemplo, você corta cabelo em tal lugar. E, aliás, parabéns pro teu cabeleireiro, tá? Nota 10, viu, o cabelão aí? O meu já tá, ó. Depois você me passa o telefone dele. Mas, enfim. Se o governo começar a dar corte de cabelo de graça na esquina, você vai mudar o cabeleireiro? Pois é. Esse é o cerne da questão. Entendeu? Então, quem oferece qualidade, a gente trabalha com qualidade, com foco no aluno, trabalha a parte psicológica ali antes do exame, tenta passar o máximo de tranquilidade possível. A gente não preocupa com essa parte do instrutor autônomo, se vai ter, se não vai ter, o que vai ser. Quem procura um serviço de qualidade vai sempre procurar. Quem procura preço baixo, ok, tudo bem, não tem problema, tem diversos, isso em todos os setores. Sim. Vai fazer uma tatuagem, a gente faz tatuagem, tem preço mais barato, vai cortar o cabelo, tem cabeleireiro mais barato. Sim. Inclusive a autoescola tem com preço X e com preço Y. Aí a pessoa tem que avaliar, estudar e analisar, né, na onde que ela vai tirar a carteira, ou pelo menos vai colocar ali, às vezes, seu filho, seu parente para tirar a carteira. Aí no caso, me corrija, Pablo, é o Pablo falando como instrutor e, acima de tudo, como proprietário de autoescola, pensando na questão até de gestão e de manutenção da própria autoescola. Mas aí eu faço uma provocação. Perfeito. Pensando como um cidadão, um pai de família. Até que ponto, tirando a questão financeira, a questão comercial, a questão de manutenção de autoescola e de emprego, focando agora exclusivamente na questão trânsito, qualidade do trânsito, na sua opinião, há um risco de piorar ainda mais? Sem dúvida, sem dúvida.
fica banalizado esse assunto. Esse assunto ficou extremamente banalizado e o pessoal parou de levar a sério. Inclusive, se alguém resolver pesquisar no Google, aí a gente já tem vários exemplos recentes de pessoas ensinando aí outras pessoas e provocando acidentes. Inclusive, em Minas Gerais, teve uma criança de 2 anos que morreu, porque, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas acho que era o pai que estava ensinando a filha ou algo assim. Atropelou uma criança. Quem tiver curiosidade aí, viu, pessoal, pode pesquisar aí que é verdade. E acabou matando a criança, deixou outra em estado grave. Então, isso torna o trânsito banalizado. E o pessoal não entende que é uma máquina de mais de 1 tonelada que Sim. pode atingir mais de 100 km por hora. Sim. Então, é arriscado. Sim. É arriscado. Eu, por exemplo, quando eu aprendi a dirigir, eu, sendo sincero com todo mundo aqui, meu pai me ensinou, me passou uma noção, né? Porque a gente ia pra roça, ele tinha um saveirinho lá na época, mas ele sempre, né, falava, não, quando você fizer 18 anos, você vai tirar carteira numa autoescola, você vai matricular, a gente vai colocar você numa autoescola boa. Inclusive, eu tirei na Milênio, com o instrutor Dudu, não sei se você lembra Claro. do Dudu. Muito bom instrutor, então ele me passou ali consciência, os riscos, né, e como que eu deveria me comportar no trânsito no dia a dia. Claro que quando a gente tem 18 anos, talvez a gente não leva aquilo muito a sério. Todo mundo aqui que está assistindo, né, tem gente que tem 18 anos, tem gente que já é mais velho, mas já teve 18. Sim. Inclusive, a gente sabe que o jovem, às vezes, ele não entende muito o que a gente está falando agora. Mas ao longo do tempo, aquilo vai começar a fazer sentido na cabeça dele. E quanto mais antes começar a fazer sentido para ele, talvez menos risco ele corra aí de se envolver em um acidente ou provocar um acidente também e acabar, às vezes, mutilando a sua vida ou tirando a vida de terceiros. Então, essa conscientização é necessária, tá? Inclusive, a gente foca lá nessa parte. A gente tem uma aula das 4 lá de legislação que é voltada à conscientização de trânsito. Tá? Nessa aula, a gente passa para a instrutora nova lá, que agora é a Tamires, trabalhar na parte do medo do aluno. Não de colocar um medo, fobia no aluno, sabe? Mas um medo da pessoa ter sempre aquele receio. Sabe quando a gente está começando alguma coisa? Sim. Então a pessoa ter medo O de provocar... receio que gera responsabilidade. Que gera responsabilidade. Então não é um medo fobia, é um medo de responsabilidade. Sim. E o fato dele saber que aquilo pode provocar um acidente, ele pode tirar a vida de alguém. Se for carteira de categoria A ainda, carteira de moto, né, é pior ainda, que ele pode facilmente aí, às vezes, se matar ou matar alguém em cima da moto. Então a gente sempre está tentando trabalhar essa parte de conscientização nas aulas teóricas, nas aulas práticas. Gente, tá bom demais. A audiência é enorme, já tem uma enxurrada de mensagens aqui pra gente ler. Opiniões, isso é legal. Opiniões bem contrárias, principalmente da minha. Daqui a pouco eu vou expor o que eu penso. E aí não só como apresentador do programa, mas também como instrutor e alguém que o tempo todo que eu fiquei trabalhando em autoescola, eu foquei na parte teórica. Eu sempre gostei mais da parte teórica. Mas só para colocar uma pimentinha já adiantando na questão, o Pablo falou sobre conscientização. A aula de conscientização, ela passa fundamentalmente pela direção defensiva. A direção defensiva, para quem não sabe, ela foi criada com o propósito, a ideia de se dirigir, de se guiar, de se conduzir um veículo automotor com a ideia, o propósito de prevenir acidentes. E aí, quando a gente tira a obrigatoriedade das 45 aulas e passa para apenas 3 horas, eu duvido que será passado direção defensiva, eu duvido que será passado noções de mecânicas, infrações e penalidades. Normas de circulação. Principalmente, gente, regra de circulação. Aqui em Três Pontas é difícil. Difícil demais. E aí, por exemplo, pergunto para vocês aí, que tem carteira, e para vocês que eventualmente estão estudando, os 5 elementos básicos, 5 princípios da regra de circulação e conduta. Vamos ver se o pessoal sabe. Vocês vão saber quais são os 5 elementos? Na ordem de respeito para evitar acidente? Linha férrea, serviço, sinalização, rotatória e direita. E aí, só para fechar esse assunto,
Sem muita noção, a pessoa, por exemplo, está vendo um farol amarelo, Pablo. Perfeito. Na cabeça de muita gente, o amarelo significa acelera que dá tempo. E já não é. Ele já é um anúncio, um prenúncio de que o vermelho está chegando para você obrigatoriamente parar. O amarelo já é para você reduzir a velocidade e já ir se preparando para uma parada momentânea. Só que não. Aí o cara engata uma marcha mais potente para poder acelerar o veículo e passar naquela fração de segundo. E aí aumenta-se o número de acidentes, e aí vão culpar quem? Por outro lado, é bom que sempre a bucha de canhão ia para o peito da autoescola. A autoescola é responsável, a autoescola é culpada. E agora? Agora os instrutores autônomos, que muitos estão satisfeitos com a independência, ou a alardeada, suposta independência, Suposta até então, né? vão ter que pensar que a bucha de canhão agora vai estourar no peito deles. Não tem mais a escora da autoescola por trás. Gente, olha só. Uma das principais métricas do debate em torno das mudanças foi a participação histórica de brasileiros em consultas públicas sobre a modernização da CNH. A consulta pública aberta pelo Ministério dos Transportes, com proposta de flexibilizar o processo de habilitação, registrou 32.868 contribuições. E aí tem um detalhe aqui que chama atenção, Pablo, para a gente comentar. Embora existam poucos dados quantitativos amplamente divulgados sobre opiniões específicas sobre, por exemplo, o fim da baliza e essas mudanças no trânsito, já existem pequenas, porém robustas pesquisas correlacionadas ao processo de habilitação. E aí vem o detalhe. Rejeição da maioria à facilitação das aulas práticas. Uma pesquisa preliminar mostrou que 85% das pessoas que participaram de uma consulta pública foram contrárias à proposta de tornar as aulas práticas optativas no processo de habilitação, demonstrando preocupação com segurança e qualidade. Apenas 10% apoiaram a ideia e 5% optaram por posições intermediárias. A fonte é o Portal do Trânsito. Comenta isso pra gente, Pablo. Pois é. Primeiramente, antes de comentar, queria agradecer aí o pessoal nossos alunos aí que estão acompanhando, alunos da Autoescola Mineira, a equipe também que está acompanhando aqui. Agradecer pela audiência. Em relação à opinião pública, é engraçado, né? Porque teve essa votação pública e a grande maioria se mostrou contrária a todas essas mudanças. Diferente da minha, que eu não sou contrário a todas essas mudanças, sendo, como eu já disse aqui, eu não sou totalmente contrário a todas as mudanças. Eu acho que as mudanças vieram, né? A intenção é melhorar, porém foram mal elaboradas, mal pensadas, aplicadas de qualquer forma, de forma rápida, tá? Não sei por que essa pressa, tá? Realmente as mudanças, elas vêm para melhorar, mas como o Detran era algo emaranhado muito complexo, tinha que ter sido melhor pensado, Roger. Claro. Tinha que ter pensado de uma forma melhor para aplicar isso. Engraçado também, você falou das opiniões. Eu deixei uma enquete há pouco tempo, um Reels que eu postei no Instagram da autoescola, sobre a baliza. Se o pessoal era contrário, era a favor, né, ou não o fim da baliza, a obrigatoriedade. A grande maioria se mostrou contra o fim da obrigatoriedade. Ou seja, a grande maioria é a favor que continue tendo a baliza. Sim. Porque, gente, em relação à baliza, vamos lá. A baliza não é só baliza para estacionar. Quando a pessoa está fazendo baliza, ela está tendo uma noção de espaço, principalmente a noção de espaço. Tá? Aproximar ali da frente, lá de trás, olhar, sair, tendo controle da embreagem. Então não é só estacionar o carro e fazer uma baliza. É ter o controle, domínio do veículo. Então, por exemplo, para andar em linha reta para trás. perfeito. Engatou a ré ali numa subida, você vai andar em linha reta, que não é fácil. Ah, mas eu preciso disso? Claro que precisa, principalmente em grandes capitais, quando o trânsito é enfileirado por faixas e a gente não tem espaço para nada. E assim, a gente está falando de uma habilitação, não é Sim. qualquer documento, é uma habilitação que a pessoa vai pegar ali e pode se tornar, às vezes, uma arma na mão de quem
não tem responsabilidade ou não tem o conhecimento necessário. Eu acredito aqui que todo mundo que está assistindo a gente conhece, às vezes, alguém que já se envolveu em um acidente de trânsito, às vezes tem até algum parente, né, familiar que já perdeu em acidente de trânsito. Então, o trânsito, ele não é brincadeira e todas essas coisas, né, baliza, parada sem freio, red rampa, né, tem coisa aí que eu sei que dá para tirar, às vezes dá para ser menos rigoroso ali e tal na hora do exame, mas é para a pessoa ver se tem um domínio, a perícia, né, que a gente fala tanto na direção defensiva, para a pessoa realmente poder tá apto ali a dirigir no trânsito no dia a dia ali, né? Porque vai topar com os familiares, nosso filho vai estar na rua ali também, né? Nossa família, nossa, sei lá, esposa, mãe, tio, tia. Então, é responsabilidade. E como eu disse, né, a grande maioria aí se mostrou contra tirar a baliza até então. Tá? Eu acho que o pessoal, Roger, tem essa consciência aí que a gente está falando aqui, né? Que o trânsito tem que ser levado a sério, tá? Porque, se eu não me engano, no ano passado, o Brasil bateu recordes de morte no trânsito, tá? Então mata aí mais do que qualquer guerra. Como eu não sou contra as mudanças, tá? Tem que vir, porém, tem que ser pensada com responsabilidade. Responsabilidade e estudo técnico. Estudo técnico, que é o principal. Não tem como a pessoa tentar aplicar alguma coisa se ela não tiver conhecimento técnico. Perfeito. Tá? E a gente sabe que hoje em dia, sem querer falar de política, mas já falando, né? Alguns cargos aí a pessoa não tem noção nenhuma do que está fazendo ali no cargo, né? Ela não tem nenhum conhecimento técnico. Exato. E acaba, às vezes, acontecendo esse tipo de confusão. Tá? E voltando, aproveitando já o gancho, Roger, que eu falei de confusão, isso por enquanto, pessoal, tá muito confuso ainda. Muito confuso, Roger. Porque a gente estava falando até há pouco aí de instrutores autônomos. Hoje, não existe instrutor autônomo. É impossível a pessoa tirar carteira fora de uma autoescola hoje. Não tem como. Até então, não tem como. Tá? E essa grande confusão, o jeito que a mídia vende a notícia, CNH sem autoescola, tem gente que às vezes vai na autoescola, quer dar o nome e acha que a carteira vai chegar no correio. Entendeu? Não é assim. Tá? Tem o processo, tem que estabelecer, tem que passar na prova, a prova vai ser cobrada da mesma forma, então a pessoa tem que entender, e a mídia também tem que parar às vezes de vender uma notícia mentirosa, que faz muita confusão na cabeça do pessoal, e o pessoal chega desinformado, não é que estão desinformados, eles foram mal informados na verdade, com a falsa notícia, a falsa promessa, tá, de que, sei lá, que vai chegar lá e a carteira, sei lá, vai ficar muito mais barato. Barato, como eu disse no começo, pode ser que até barateou assim para quem quer fazer menos aulas, mas eu não acho interessante. Mas é produto diferente. É a mesma coisa de eu tentar te vender essa água aqui de 600, tá? E antigamente era água de 2 litros. Então não é o mesmo produto. Exato. Tá? Então a pessoa ela não está comprando a mesma coisa. Sim. E aí, a gente... Eu vou ler, viu, gente, as mensagens agora, porque o assunto tá bom demais. O programa tá bombando. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela audiência aí. Participe, gente, se manifeste. Até porque eu darei algumas opiniões aqui, algumas um pouco indigestas, mas aí é só opinião. O Roger não é dono da verdade. Da mesma forma que vocês têm o direito, e eu faço questão de franquear publicamente esse direito de opinião a todos vocês, eu também tenho as minhas opiniões, algumas polêmicas e fortes, em relação a trânsito. Por exemplo, uma delas, já vieram me falar assim, cara, tinha na verdade que acabar com a autoescola, porque em outros países a habilitação não passa por autoescola. E aí deram alguns exemplos, como por exemplo os Estados Unidos, enfim, em alguns locais. E aí é preciso lembrar uma coisa que quem questionou não levou em questão: nível de educação. Não dá para comparar o nível de educação de um povo de primeiro mundo com o nível de educação de um país de terceiro mundo com uma educação de oitavo mundo, que é o país que a gente vive, que é o país que a gente ama, mas que é uma bandalheira, uma zona, que é o nosso país, que é o Brasil, né? Que corta não sei quantos bilhões de investimentos na educação para mandar dinheiro para fora para outros países, por exemplo. Não vou entrar nessa seara, mas a gente sabe que é isso que acontece. E uma outra questão bastante polêmica, e aí, novamente, eu friso
para o Pablo ficar à vontade para discordar, e você que está em casa também, é o seguinte: muitas pessoas já mandaram mensagem nas publicações que eu tenho feito sobre isso, falando assim: ah, Roger, mas o método atual, tradicional, desde a implantação do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, não é tão bom assim. Prova disso são os índices de acidente e o nível de aprendizado. Então eu vou repetir na frente do Pablo o que eu sempre falei, inclusive aqui nessa bancada. Roger, como apresentador, cidadão, instrutor de autoescola, como é que você avalia o nível de aprendizado das autoescolas no Brasil? Péssimo, horrível, horrendo. Mas você está apontando o dedo para a autoescola e culpando a autoescola? Não, é o sistema. A autoescola está engessada num sistema que veio de Detran, de Denatran, de CTB e aí eu falando ainda como instrutor, nos colocou goela abaixo. Então a gente só faz o que está mandado ser feito. A gente não tem opção de fugir. Ah, eu quero fazer diferente. Até porque, se eu e o Pablo, se a gente chegar e falar assim para o aluno: olha, ainda são 45 aulas, mas você, num país de primeiro mundo de educação, que é o Brasil, né, do faz de conta, eu tenho certeza que você, com 45, talvez você não se sinta apto. Aí o aluno falaria: não, eu estou vindo aqui que se precisar ficar 1 ano na escola, eu vou ficar. Eu quero é aprender bem. Ah, gente, me poupa. A pessoa chega lá querendo até pagar por fora, fazer coisa errada, para poder adiantar o processo. Vocês sabem do que eu estou falando? Quanta cascata que tem, quanto envolvimento com coisa suja que tem aí por fora. Por quê? Porque 3 meses em média, o cidadão já nem quer. Ele quer comprar a aula para colocar a digital e nem assistir a aula. Então, assim, o sistema, na opinião do Roger, é bom, não é péssimo? É péssimo. A maioria sai aprendendo mais ou menos. Só que a autoescola dá o seu máximo. Só que, na minha opinião, é muito longe de uma classificação que a gente fale assim: olha, esse cara realmente é um profundo entendedor de regra de circulação e conduta. Tocador de carro para frente tem um monte. Um monte de gente que faz uma balizinha boa, põe um carro na vaga, nunca se envolveu em acidente. Agora, entender de regra de circulação e conduta, direitos e deveres, aí é uma questão muito mais ampla. O que você pensa sobre isso, Pablo? Bom, Roger, a respeito da... Teria mais uma água aí, por favor? Tem. Essa questão, né, Roger, como eu disse no começo, o trânsito ele é bem complexo, cara. E eu tenho uma opinião um pouco divergente também a respeito da situação, né, do caos aí que a gente vive no trânsito hoje em dia. O que acontece? Às vezes, pais chegam lá na autoescola com seus filhos para tirar carteira, né? São muito bem-vindos, claro. E a preocupação deles, claro, eles não querem que seus filhos, né, se envolvam em acidentes e querem que eles se tornem aí motoristas conscientes, né? E dirijam bem no trânsito. Porém, às vezes, né, esse mesmo pai, ele não dá o exemplo. Então o filho, ele viu o pai ou a mãe dirigir durante 18 anos ali de uma forma totalmente errada, imprudente, negligente, sem paciência. Aí depois, né, hoje, como eu disse, nas 45 aulas a gente tentava fazer alguma coisa a mais. Hoje não é obrigatório mais, a pessoa às vezes, graças a Deus, tem muita gente que quer, viu, Roger, faz aula presencial na autoescola ainda. Portanto, a gente continua tendo aula presencial. Mas grande parte não quer na autoescola mais. Olha isso, gente. Tá? Então, assim, não quer fazer as aulas. Então, como que a gente vai colocar essa consciência, ou pelo menos tentar colocar essa consciência na cabeça do aluno? É difícil, porque é cultural. Perfeito. O trânsito no Brasil é uma cultura... Perfeito. É isso. É uma cultura errada. E a personalidade da pessoa acaba refletindo também no trânsito. Sim. Então, o brasileiro, de uma forma em geral, né? E eu vou ser bem sincero, vou me colocar nisso também. Eu lembro, Roger, quando eu trabalhava na Tresmacol, eu ia de a pé, né? No começo, quando eu trabalhava. E
saí ali faltando 45 minutos, né, para chegar no serviço, quando eu comecei a trabalhar. Depois eu comprei uma bicicleta. Eu já saía faltando 20 minutos. Isso com 18 anos. Por isso que eu falo, quando a gente tem 18 anos, principalmente homem, não tem consciência direito do que tá fazendo. Depois eu consegui comprar uma motinha, uma Pop 100 na época. Caramba, cara. 5 minutos pra mim era muito. Você entende? Sim. Então, a cultura errada do brasileiro de deixar as coisas pra última hora, e a gente, quando não tem idade suficiente, a gente realmente não entende isso muito bem. Hoje eu tenho a plena consciência disso e tento passar isso da melhor forma possível pros meninos de 18 anos, tá? Porque eu já tive essa idade, já tive a cabeça que eles têm, entendo que eles estão, que a gente fala, às vezes não leva muito a sério, então eu tento aplicar isso de uma forma diferente, tá? Pra levar isso mais a sério. Então sai de casa adiantado. Sai de casa adiantado. Tá? O pessoal não adianta. Quando a gente tá de a pé, até uma pessoa na frente devagar da gente incomoda a gente. Sim. Não é? Você tá Sim. ali no trânsito, você tá ali no calçadão ali, você estiver atrasado ali, ó. Às vezes uma pessoa diz, não é possível, a pessoa vai pra lá, eu vou pra cá, incomoda. Sim. Então, no veículo é a mesma coisa. Sai adiantado. A gente tenta passar isso o máximo possível, sair adiantado, para mudar essa cultura. Mas isso, como você bem disse, no começo, antes da gente começar, inclusive ao vivo, né, tinha que ser matéria de grade Curricular, escolar. Tá? Então isso tinha que ser ensinado nas escolas já, essa parte de trânsito. Sim. Bem como é nos Estados Unidos, porém lá nos Estados Unidos não é como todo mundo fala. Ah, a carteira lá é facinha, é isso, é aquilo. Não, a pessoa tem a matéria na escola. Tá? E varia muito de estado para estado. Sim. Tá? Lá não é todo estado igual. Não. Tá? Então, voltando à questão aí da cultura, eu acho que é cultural, tá? Pra gente ter uma mudança, né? Realmente no trânsito aí eu acho que a gente tinha que tentar trabalhar a longo prazo nessa questão cultural do brasileiro. E outra coisa, fiscalização mais rigorosa. Me desculpa, Roger, acho que você tinha me perguntado, eu até me perdi aqui na resposta. Não, é exatamente isso. E aí, Pablo, eu concordo com isso que você falou, e vou só, gente, já que o Pablo abordou isso que para mim é a grande cereja do bolo, pensando economicamente para o brasileiro, essas medidas vão ajudar? Claro que vão. Só que não é só isso. A gente está falando de uma brincadeira séria, que é trânsito, que no país mata mais do que arma de fogo. O trânsito no Brasil mata mais do que guerras mundo afora. Matou quase 40 mil ano passado. Sim, e aí a gente está falando da necessidade de se educar, de pegar a legislação de trânsito, as noções de trânsito, de regra de circulação e conduta, e levar para as escolas públicas e particulares a partir do antigo 5º ano. Então a menina com 15, 14, 15 anos já começa sabendo tudo ali até 18 anos. Aí fez 18 anos para poder tirar a carteira, aí tudo bem. Se fosse assim, nem haveria necessidade de 45 aulas teóricas, 20 de direção ou pilotagem. Porque ele já tem um know-how ali de 3, 4 anos, Pablo. Já está incutido. Agora, quer para ontem, quer tudo nas coxas, mal feito, na gambiarra. E o que já é pouco, o que já é ineficiente e insuficiente, ficou pior. E além do ficar pior, vocês ainda podem escrever. Do mesmo jeito que tem gente lá que chega nas escolas com um pouquinho de dinheiro tal, e fala assim, não, meu filho, ele não vai frequentar 45 aulas não, arruma um esquema aí que eu pago por fora. Mesmo sendo 3 horas aula só, pode ter certeza que ainda vai chegar alguém e vai falar assim, olha, eu não quero fazer aula nenhuma, quanto que eu pago aí para eu poder ir para exame direto? Deixa eu privilegiar, enquanto o Pablo dá uma descansada na garganta e bebe uma aguinha, deixa eu privilegiar as pessoas que estão participando do programa, um assunto que é um barril de pólvora, gente, que diz respeito a todos nós. E é um serviço de utilidade pública o que o Pod Café Podcast está fazendo hoje. Agradeço mais uma vez
a presença do Pablo aqui, sempre muito corajoso, muito franco, muito honesto, muito sincero, de abordar publicamente algo que juntos estamos levando uma utilidade pública para todos vocês, para fazerem vocês pensarem, vocês refletirem. Por que eu penso nisso? Porque se você se torna um péssimo motorista, você pode me matar amanhã, pode matar um filho meu, e vice-versa. Deixa eu ler algumas mensagens. Leia Sil, boa noite, boa noite. Rafael Felizbino, boa noite. Instrutor Messias Nogueira, aplausos. Renata Marques, boa noite. Pablo é prata fina. Marciano Teófilo, Pablo, vocês são top, nota 1000 para vocês. Obrigado, abraço. Binho, instrutor. Grande abraço, Binho. Luciano. Boa noite, boa noite. Taylor Duarte, boa noite. Pablo foi meu aluno. Teve um bom desempenho na faculdade e se tornou um excelente empresário. Parabéns. Valeu, Taylor. Valeu. Grande abraço aí ao mestre Taylor. Suelen, boa noite, boa noite. Instrutor Messias, boa noite, Roger e Pablo. Agatha Mesquita, aplausos. Binho, instrutor novamente. Vai procurar melhores instrutores. Antes era vinculado na autoescola, agora ele poderá continuar prestando a melhor aula, mas agora como autônomo. Melhores instrumentos irão se destacar. Tomara que você esteja certo, Binho, que eu queime a língua. Eu não acredito nisso não, mas respeito, claro, a sua opinião. Binho ainda... corrigindo a palavra instrutor, está tudo certo. Fátima Campos, boa noite. Sônia Mara Lopes, boa noite. Marciano Teófilo, com as 45 aulas práticas, a gente não aprende tudo. É o que eu falei. Imagina sem passar pelas 45 aulas práticas e as 20 aulas. Ele estava falando as 45 teóricas, e né? as 20 práticas. Isso. Marli Oliveira, concordo plenamente com Pablo. Valdir Martins, uma mensagem detalhada, eu gosto disso. Isso chama-se exercício de cidadania, viu, gente? Você se manifestar. Eu tenho medo de falar. Não, pode falar, pode perguntar aí, meu pessoal. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar pra gente aqui. E também expor opinião mesmo, claro, que seja claro. absurdamente contrária à nossa. A gente não é dono da verdade. Olha o Valdir Martins. Infelizmente, o que se aprende na autoescola é raso, como disse o Roger. Porém, o que voga muito no trânsito é a má educação que muitos têm. A falta de noção de trânsito é gritante. Sou caminhoneiro, dirijo no trânsito de dezenas de cidades dentro de Minas e uma coisa é certa, a má educação do nosso país, que, como disse o Roger, é o fator maior pelo caos no trânsito do Brasil. Exatamente isso. Daniel Rodrigues Borges, o que o governo quer com isso é transformar a aquisição de habilitação da mesma forma que fazem com os alunos, onde só se repete por falta. E com a grande aprovação que virá nacionalmente, tem a parte econômica que, na minha opinião, está também ligada à compra de veículos, montadoras. Perfeito. Também tem isso, ótimo ponto abordado, claro. Mais gente com condição para ter carro, mais veículos circulando. Gente do céu, vocês imaginam se tiver mais carros circulando em 3 pontas? O que estava sendo falado aí, Roger, nos bastidores, né? Por enquanto são especulações, né? O que de fato mudou a gente comentou aqui, depois a gente frisa novamente. Mas que se acredita que estava querendo tirar a obrigatoriedade do duplo comando. Você já deu aula. O que você pensa sobre isso? Meu Deus do céu. É possível dar aula sem o duplo comando? Cara, aí o que... suicídio, fala a verdade. É suicídio, porque suicídio e homicídio em massa. Por quê? Ter como ferramenta apenas um freio de mão, que a gente sabe que quase sempre não dá conta. Só sai freio de mão puxado. Exato. Gente do céu, pelo amor de Deus, deixa eu terminar de ler essas mensagens aqui. Marli Oliveira, boa noite. Marciano, desculpa aí, eu errei aqui. Não, tá tudo certo. Tudo certo, Marciano. Tá tudo certo. Pablo, deixa eu ler mais uma parte aqui para a gente adiantar, que tem muita coisa importante nesse programa que está com uma audiência enorme. Esse assunto é bem complexo. Sim. Precisava de uns 2 podcasts, eu acho, para falar disso. Claro.
Deixa eu achar um outro ponto aqui, gente, que eu preciso. Olha só, Pablo falou no começo para você que está chegando agora. Você já está apavorado aí? Nossa, mas o que eu faço? Eu procuro, Pablo, procuro as outras autoescolas, procuro algum centro de formação ou eu espero a mudança? Em São Paulo, tirou a baliza? Tirou. Em outros estados, tirou? Tirou. Mas e em Minas? Ao contrário de outros estados brasileiros que aboliram a prova da baliza, Minas Gerais ainda mantém essa etapa obrigatória no exame prático para tirar a CNH. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, confirmou que a baliza continua sendo exigida nesse momento no teste de direção. A decisão do Detran de Minas, Pablo, está vinculada à espera pela publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular. Foi publicado hoje. Aí, ó, já temos novidade, foi publicado hoje, mas ainda continua vigorando a necessidade. E, Pablo, um outro ponto que eu quero fechar com você aqui é o seguinte: antes, prestem atenção. Conclusão em Minas Gerais. A transição para o novo modelo de exame de habilitação. Deixa eu mudar para a câmera aqui, né? Senão vai ficar o Pablo aparecendo o tempo inteiro lá olhando para mim. E agora que eu vi, ô Roger, você está começando a ficar esclerosado. Agora sim. Em Minas Gerais, a transição para o novo modelo de exame de habilitação está em andamento, mas ainda sem adoção plenas de mudanças mais controversas, como a retirada da baliza. O Estado optou por manter a prova tradicionalmente exigida para a CNH, ao mesmo tempo em que incorpora ajustes no sistema de pontuação e se prepara para aplicar outras atualizações no processo nacional de habilitação. Pablo, agora um outro ponto de vista para a gente fechar essa nossa discussão, que a gente ainda tem. Vocês estão achando que vida de instrutor, de empresário, é uma vida fácil? Não! Além de tudo, a gente ainda vai passar, eu e o Pablo, por um paredão. Vocês estão preparados? Será que o Pablo está preparado para o paredão de hoje? Pode mandar qualquer pergunta. E você, em casa? O que você pensa aí sobre os temas que nós vamos trazer no paredão? Pablo, olha só um resumo para você comentar. Riscos de fechamento de autoescolas e perdas de emprego. Representantes do setor, em especial a FENEAUTO, Federação Nacional de Autoescolas e Centros de Formações de Condutores, têm alertado que a desobrigação do uso de autoescolas no processo de habilitação pode provocar fechamento em massa de CFCs, autoescolas no país. O setor, atenção, estima que mais de 15 mil autoescolas possam encerrar as atividades, caso a obrigatoriedade seja eliminada. Além disso, Pablo e vocês que estão acompanhando o programa, a mudança poderá resultar na extinção, ou seja, no fim de 300 mil postos de trabalho no Brasil, incluindo instrutores, pessoal do setor administrativo, setores de apoio, setores gerais e profissionais correlacionados. Essa projeção inclui empregos formais e informais vinculados diretamente às unidades de formação de condutores. O que você pensa sobre isso aí, Pablo? Olha, realmente, Roger, no início, né, quando começou a ser publicado isso, o pessoal, na verdade, até hoje em dia, muita gente desesperada, viu? Proprietário de autoescola aí, preocupado. Mas como eu disse no início, isso nunca me preocupou, não. De verdade, não me preocupou, porque a gente sabe o que a gente entrega. A gente sabe o que a autoescola mineira faz, como a gente trata os alunos. Claro que a gente tem algumas falhas, a gente falha como qualquer outra empresa, mas a gente reconhece as nossas falhas e tenta melhorar. Tá, mas o principal é que a grande maioria dos nossos alunos dá um feedback extremamente positivo. Inclusive, se o pessoal for lá no Google lá, pesquisar Autoescola Mineira, vai ver lá os comentários dos nossos alunos. Então, isso nunca me preocupou, essa relação de instrutor autônomo. Muito pelo contrário, viu? Quanto mais gente desqualificada no mercado de trabalho, isso é melhor para minha marca, para a Autoescola Mineira. Então, isso, mas para o trânsito... Para o trânsito é péssimo. É terrível. É péssimo. Tá? Então a gente realmente viu aí que tem bastante proprietário de autoescola já fechando a autoescola, já Exato. fechou, já vendeu. Eu, pelo contrário, eu abri outra. Né? Abri outra lá do lado da Unicamp, lá em São Paulo. Campinas, na verdade, é eu e a minha irmã, somos sócios lá, aliás, a Maria Patrícia, um abraço para ela. E a gente tá cada vez mais investindo, porque a gente sabe
quem procura qualidade não vai mudar, sabe? Claro que tem gente que procura preço, só preço mais barato, tá tudo bem. Né? Tem gente que vai beber uma cerveja e escolhe a mais barata. Tem gente que não, que quer às vezes qualidade. Isso é para todos os setores. Sim, e aí, não perco o raciocínio, Pablo. Eu lembro de uma frase do Papa do jornalismo, do cara que eu bebo muito na fonte, que eu amo, que é Gabriel Garcia Marques, que ele fala: por mais que você tente convencer a mosca que o mel é melhor que o esterco, a mosca sempre vai preferir o esterco. Pois é, isso aí no mercado, né? Tem mercado, então tem mercado, eu acho que para todo mundo, para quem procura preço mais barato, para quem procura qualidade, como eu estava dizendo, em todos os setores, né? Tipo, eu vejo aí que você tem tatuagem. Você vai fazer uma tatuagem, você escolhe o lugar mais barato? De jeito nenhum, é pro resto da É pro vida. resto da vida. A habilitação é pro resto da vida. Sim. Tá? E é um serviço que a pessoa fica preso. E o trânsito ali ainda é dentro. pior, Pablo, do que a tatuagem, porque a tatuagem é no seu corpo exclusivo. Agora, o trânsito, você está vivendo em sociedade, está colocando não só a sua, mas outras tantas vidas em risco. Perfeito. Então, os pais, né, que procuram uma escola séria. Inclusive, a gente não vai chamar de escola mais, vai ser Escola Mineira de Trânsito, onde a gente vai implementar várias outras coisas. Inclusive, a gente está pensando em ter psicólogo lá também, porque a gente sabe que o que mais se aprova É isso. a parte emocional Isso no é exame. fundamental. Tá? E trabalhar também já o aluno pós-aprovação, né, para que ele se torne ali cada vez mais consciente. A gente estava falando dessa questão de cultura, para tentar, às vezes, mudar um pouco isso também. Você estava falando dos proprietários de autoescola, a questão do desemprego. Realmente isso é preocupante, porque, assim, várias autoescolas fecharam e hoje não existe ainda instrutor autônomo. Não existe instrutor autônomo. A pessoa, para ela tirar carteira, pelo menos aqui em Minas Gerais, ela precisa de uma autoescola. Ela não consegue tirar carteira sem ser numa autoescola. Pode ser que daqui a pouco mude? Pode. Mas como que vai ser essa transição? Ninguém entende, porque o sistema é tão complexo, Roger. É tão complexo, né? Igual ontem, eu até postei um story ontem que a gente estava lá na autoescola ontem, preparando os computadores para marcação de exame, que são vagas limitadas. Como que os instrutores autônomos vão ter acesso ao sistema e vão marcar exame? Aí Não tem sei, essa questão ainda não também. sei. Pois Porque é. lá em São Paulo a gente tem uma autoescola lá em Campinas. Os instrutores autônomos, até ele está legalizado por lei já a dar aula, mas para ele marcar um exame, ele precisa da autoescola. Ele precisa da autoescola. Então, por enquanto, até os estados que eu tenho conhecimento, onde a gente tem autoescola, São Paulo, Minas Gerais, não tem como um instrutor autônomo levar um candidato para o exame sozinho. Ele precisa de um CFC. A pessoa não consegue tirar uma CNH sem um CFC. O pessoal às vezes não sabe, mas na autoescola, você sabe, né, Roger? A gente tinha obrigatoriedade, né, e ainda tem, né, espero que tirem também, porque na autoescola a gente tinha diretor-geral, Diretor de ensino. tá? Inclusive, a gente tinha lá nosso diretor-geral, já dispensamos eles, colocamos até minha esposa já no lugar. Diretor de ensino. E com a não obrigatoriedade disso mais, a gente vai poder dispensar esses profissionais. Ou seja, para as empresas é bom, porém gera mais desemprego. Gera mais desemprego. Tá? E, como eu disse, várias empresas já fecharam, né? Instrutores aí desempregados sem conseguir ainda dar aula. Não conseguem ser instrutores autônomos, porque não sabe exatamente como que o Estado vai aplicar isso na prática. Porque na teoria é uma beleza, bacana, mas na prática ainda não funciona. O que funciona na prática, por enquanto, né, resumindo para a galera, trazendo aí para quem está chegando agora, aulas teóricas não são mais obrigatórias. O candidato pode assistir uma só na autoescola e já conseguir fazer o exame. Pontuação, né, que era 21 pontos, caiu para 20. E aulas práticas apenas 2. Então, o que mudou de fato, por enquanto, na prática, foi isso. E com a medida provisória também teve alteração, né, Roger, da renovação automática da CNH. Né? Inclusive, virou uma confusão isso. Eu tô com uma aluna lá, rapaz do céu. O que aconteceu? A lei, ela mudou para fazer renovação automática da CNH. Renovação da CNH. Porque
que o Estado fez? Ele está pegando alguns candidatos que estão na PPD e estão renovando a PPD de forma automática também. E a lei não fala para renovar a PPD de forma automática. A pessoa tem que fazer o pedido da definitiva. Então, algumas renovaram, outras não. Então, a gente tem um sistema federal do CNH Brasil e o sistema estadual. Então, esses dois sistemas, eles não estão conversando direito ainda. É onde está gerando essa complicação. Exemplo, a gente estava com uma candidata lá, a gente está com ela ainda, né? Não vou citar o nome dela não, porque eu não pedi autorização dela, mas enfim. Ela tirou a carteira de carro com a gente, estava tirando de moto, tá tirando ainda. Só que no meio do processo, o Estado pediu a CNH definitiva dela sem que ela fizesse o pedido. Com isso, cancelou o processo de edição dela. Brincadeira. O sistema federal fez isso. E agora ela está travada, porque o sistema federal renovou automático, e a gente não consegue abrir outro processo de edição sem que o sistema do Senatran realmente libere ela. Como que funciona isso? A gente não sabe, o pessoal da UAI não sabe, o pessoal do Detran de Minas Gerais não sabe. Tem que esperar a liberação do Senatran. A gente esteve em Varginha várias vezes já conversamos com o examinador, já conversamos lá na UAI e ninguém, infelizmente, consegue resolver, né, isso por enquanto. Então a gente espera que todas essas coisas, né, esse emaranhado de leis aí, eles comecem a conversar entre si. Perfeito isso. Tá? Para realmente o sistema funcionar. De forma unificada. Às vezes a gente fica no meio disso tudo. De um tiroteio. E parece que, muitas vezes, a culpa de alguma coisa é da autoescola e não é. Não, é o que eu falei. A gente é uma empresa ligada ao Estado. Sim. Totalmente pertencente a um sistema que, infelizmente, não funciona. A gente depende daquele sistema para funcionar. Claro. Agora, outro problema rapidinho que a gente tá. Questão da LADV. Aproveitar a sua audiência aqui. LADV. Falaram que não ia ser obrigatório mais pagar taxa. Depois voltou a ser obrigatório. Umas LADV estão saindo pelo nosso sistema, que é o sistema de Minas Gerais. Outras LADV somente pelo CNH Brasil. Então tá gerando uma confusão, porque o pessoal que às vezes não tem um aplicativo, tem que abaixar o aplicativo correndo para poder conseguir fazer as aulas, conseguir apresentar no exame. Então isso tudo aí gera bastante confusão até realmente essa poeira baixar, a lei começar a funcionar como deve funcionar e as coisas realmente começarem a funcionar do jeito que tem que funcionar. Porque tá complicado, viu? Tá complicado. Gente, eu prometo para vocês, a gente ainda tem uns minutos finais do programa. O programa já passou de 1 hora. Mas a gente vai trazer o Pablo aqui novamente para a gente continuar esse assunto. Não tô me despedindo não, gente. Eu só quero ir para o nosso bloco de propaganda para dar tempo do Pablo beber mais uma aguinha, enfim. Eu preciso falar uma coisa que eu nunca falei, mas eu vou falar. E aí é o Roger, a opinião do Roger, tá? Desvinculando completamente qualquer ligação com A, com B, com C. É o Roger. Uma das coisas que para mim tem que mudar, além do processo de habilitação, passar inicialmente por uma obrigatoriedade de inclusão na grade curricular das escolas. A gente tem português, matemática, geografia, física, química, história, mas também tem educação para o trânsito. Aí sim as coisas vão mudar. Outra coisa que aí é onde eu quero falar agora, que é polêmico, eu já queria falar isso há muito tempo, mas por N motivos eu nunca falei, mas agora eu posso falar. Eu sou radicalmente contra que os exames sejam feitos por policiais. Roger, isso é polêmico demais. Por quê? Primeiro que eu sou um defensor tanto de todas as equipes de guarda de segurança, polícia militar, polícia civil, polícia prisional, guarda civil. Eu sou do lado da lei. Vocês sabem a minha postura, inclusive política qualquer. Mas eu sou radicalmente contra que os exames sejam feitos por policiais, independentes de serem civis ou militares. No caso, são civis. Por que eu sou radicalmente contra? Porque eles já ganham como policiais. Então, é uma espécie de dupla jornada, ganha como policial e como examinador, dupla função.
E se durante um exame acontecer um sequestro na rua de baixo? Ele vai abandonar o exame no meio para poder correr lá e atuar na repressão ao sequestro? Então, eu sou radicalmente contra. Isso é o Roger falando, ok? Examinador também tem que ser feito um processo de um estudo muito aprimorado para ser, na minha opinião, para ser examinador. Você tem que ser, primeiro, instrutor de autoescola. Eu acho isso um ponto importante, viu? Ser instrutor, para ser examinador, ter dado aula. Isso é o que eu vou falar. Ter dado aula e mais do que isso. Você pegar aí os últimos 10 anos na sua ficha, no seu histórico como condutor, e você não ter se envolvido em infrações graves ou gravíssimas, com reincidência em média, ou algo que realmente tenha gerado processo, inclusive em esfera civil ou criminal, ligado direto ou indiretamente ao trânsito. E aí você faz um curso completo, você se dedica. Da forma como os exames também, a atuação dos examinadores, na minha opinião, também está errada. Eu também não aprovo, também não concordo, também acho que está errado. Ok? É só uma opinião desse jornalista. Marli Oliveira, se eu já falei, estou repetindo. Boa noite. Suelen, meu Deus, sem condições de dar aulas sem duplo comando no carro. Perfeito, Suelen. E aí eu vou fazer duas comparações esdrúxulas. É a mesma coisa que no auge da pandemia, a gente sai na rua sem máscara, quando se exigia máscara, e é a mesma coisa você entrar num local onde estão reclusas pessoas com HIV e você fazer sexo com elas sem camisinha. Não é colocar uma roleta russa na cabeça? Claro que é. A mesma coisa agora, querer tirar o duplo comando, tá de brincadeira, mas não me causa espanto. A gente está no Brasil, o país das bananas, o país da impunidade, o país do jeitinho, onde tudo pode. Que mais que tem de opinião aqui? Giovana Cruz Oliveira. O projeto CNH do Brasil veio para facilitar para quem já sabe dirigir. E antes não tinha condição financeira, já que muitas autoescolas cobravam um valor impossível para a maioria da população. E hoje você decide se quer fazer a autoescola completa, igual antes, ou apenas as aulas obrigatórias. No meu ponto de vista, facilitou para muitos. Giovana, muitíssimo obrigado pela sua manifestação. Eu concordo com ela. Só uma questão. Primeiro, quando se fala a autoescola cobrava preços caríssimos para a população, todo mundo acha que a autoescola ganha rios de dinheiro. A maioria são taxas, que vai para governo. O que sobra para a autoescola é uma merreca. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem onde que a autoescola ganha? Muitas vezes com a repetência, com taxa de repetência. Só que acham que a autoescola ganha rios de dinheiro e não ganha. E quando ela fala que pessoas que já sabem dirigir, o que é saber dirigir? É saber regra de circulação e conduta ou é tocar o carro para frente? É isso que eu quero saber. Pablo, dá uma olhadinha para mim aí se a live caiu. Tô achando que pelo tempo ela já deu uma travada. Não, tá perfeito. É perfeito? Tá perfeito, tá perfeito. O meu medo é só essa questão, viu? Como é que chama? A nossa ouvinte, a Giovana. Giovana, o meu medo é quando você fala, já sabe dirigir, qual que é o nível de aprendizagem? TP Cursos Trânsito Online, muito bom esse bate-papo falando sobre o trânsito. Parabéns aos dois. Marciano, até gente que já passou na autoescola faz baliza errada. Imagina quem não sabe. É isso. Taylor Duarte, infelizmente no Brasil, quanto menos instrução / conhecimento, será melhor para o meio político, votos inconscientes, ou seja, cabresto, rebanho. E aí, eu preciso terminar com a última mensagem aqui, pelo menos por enquanto. Daniel Rodrigues Borges, concordo, Roger, mas educação no Brasil é péssima para quem governa o nosso país. Mas eu não vou ficar entrando nesse detalhe, não, porque aí eu vou desvirtuar
o objetivo desse programa. Só fica uma mensagem antes de eu entrar no intervalo. O atual presidente, ele é de um partido que diz defender os trabalhadores. E aí cria-se uma lei correndo o risco de mandar 300 mil pessoas embora, para se tornar talvez o partido dos ex-trabalhadores? É isso? Eu não estou entendendo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar com esse assunto, com o Pablo aqui com a gente. Deixa eu aproveitar e lembrar que a gente tem um oferecimento da Cocatrel, a Cocatrel que é a nossa parceira sempre atuante com a gente, trazendo os melhores cafés, trazendo uma referência enorme quando o assunto é cooperativa. A gente tem a tranquilidade de ter a Cocatrel junto com a gente. Deixa eu colocar no telaço, agora sim, Cocatrel sempre com a gente e como idealizadora, parceira do nosso Pod Café Podcast nesse ano de 2026. Rapidinho, deixa eu falar do Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, para você que está cuidando da sua saúde ou quer cuidar, precisa colocar a saúde cardiológica em dia. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, agende aí a sua consulta no 9841-3363. Por falar em saúde, Pablo, deixa eu falar da doutora Daniela Carvalho, que cuida da sua longevidade de forma saudável, os tratamentos para emagrecimento, para obesidade e tantos outros temas. Ela tem conseguido resultados fantásticos com aquelas canetas milagrosas. Não perca tempo e agende a sua consulta no 99752 3049. E por falar em saúde, deixa eu falar da doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista. Ela sabe tudo para cuidar dos seus rins, um órgão silencioso e a gente precisa cuidar com muito carinho. 3661-3261, 3661-3261, para você realmente ter a sua saúde renal preservada. Por falar nisso, amanhã vai bater aquela fome. O Pablo já disse que já vai ligar lá no Galvão Restaurante para poder pedir o seu Marmitex. Vale muito a pena. Entrega super rápida ou se você quiser almoçar em loco, churrasco maravilhoso, caprichado, vale muito a pena. E se o assunto é fome, ele está até participando com a gente. Daqui a pouquinho eu até vou dar uma esticadinha lá. Alô, Taylor Bacon Zé. Ele não produz Taylor é foda, sanduíches. muito bom sanduíche. Ele produz verdadeiras obras de arte. São obras-primas do sabor, vale muito a pena, eu recomendo. É uma delícia em cima de outra delícia, vale muito a pena. E aquele atendimento diferenciado? 999487777. Vou repetir, 999487777, para você que está afim de um sanduíche maravilhoso. MS Sonorização e Iluminação, Matheus Santos, para fazer a sua festa, a sua cerimônia, independente do que seja. Som e iluminação é com MS Sonorização, 9836-0924. Deixa eu falar da penúltima de hoje. Ele que tem revolucionado. Alô, CEO Gustavo Faria. Na Gestão AgroSoluções, a nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos, e ajudamos na tomada das melhores decisões. Gente, muitas fazendas estavam ruins das pernas, economicamente falando, financeiramente falando, em situação difícil e deram uma guinada graças à gestão da Gestão AgroSoluções e ao Gustavo Faria. Recomendo, entre em contato. E para fechar, claro, se você está acompanhando aí com qualidade o nosso programa de hoje, é porque a nossa internet é ConectaNet. E se tem ConectaNet, tem que ter TV Conecta, TV por streaming, canais para que você saia da mesmice, para que aquela doutrinação da teoria funcionalista da comunicação, que já não existe mais, desde quando inventaram um controle remoto, agora é você quem manda na sua programação. Você não é obrigado a assistir, a escutar aquilo que você não quer. E os canais convencionais cada vez mais estão doutrinadores, ou te envergam para a esquerda, ou te envergam para a direita, e a sua liberdade fica onde? Por isso que é legal você ter uma amplitude, uma amplificação de canais para que você possa ter o livre-arbítrio, o poder de escolha. Gente, estamos de volta para o último bloco para a gente encerrar o programa de hoje. Deixa eu ver se tem mais aqui.
Marciano Teófilo, já li a mensagem dele. E o Daniel. Concordo, Roger, o nível de educação no Brasil realmente está péssimo. Eu já tinha lido, mas eu dei uma ênfase aqui de novo para que a gente pegue um gancho nesse assunto final. Pablo, antes de entrarmos no paredão, as considerações finais sobre esse tema, rapidinho. Olha, primeiramente queria agradecer, né, de novo, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, esclarecendo, tirando dúvidas. E em relação às mudanças, a gente é totalmente a favor das mudanças, que as mudanças que venham para realmente melhorar, não só o fato da pessoa poder tirar a carteira, mas melhorar também as condições do trânsito, né, que a gente sabe que hoje em dia já é bastante aí complicado. E falar, né, Roger, para as pessoas aí, quando for escolher uma autoescola, escolha mineira. Brincadeiras à parte aí. Isso, autoescola ou instrutor autônomo, a pessoa vai ter que pesquisar, como qualquer serviço. Tá? Pesquisa, analisa, tá? Não escolhe nenhum tipo de serviço pelo preço. Claro que o preço é algo importante a se considerar. Claro, sem dúvida. Porém, principalmente se tratando de serviço, eu acho que não é uma coisa. Pode continuar? Pode. Eu acho que não é uma coisa fundamental aí. Só levantar ele aí. Pode, se quiser tirar ele aí, pode tirar. Meu celular caiu ali, pessoal. Pode continuar? Beleza. Eu acho que se tratando de serviço, a parte do preço não é uma coisa principal aí, às vezes, a se considerar, tá? Para a escolha de um serviço, principalmente de condução. Claro que a Autoescola Mineira oferece boas condições, flexibilidade na forma de pagamento, divide no carnê, no cartão, enfim. Mas o nosso foco não é nunca oferecer o menor preço, tá? Não é isso. É oferecer um serviço de qualidade. Tá? Em relação às taxas, né? Muita outra coisa, aproveitando já também, Roger, falar sobre as taxas do Detran. As taxas, pessoal, não mudou nada, tá? A pessoa tem que continuar pagando as taxas, taxa de inscrição, 115. O que teve uma redução boa aí, porém abaixou na caneta, né? Eles abaixaram na caneta o preço do psicotécnico para R$ 180. Taxa de exame teórico, 115,80. Taxa de LADV, 86 e a taxa de exame prático, 115. Você falou uma coisa aquela hora que realmente chama atenção e é verdade. Tá? Muitas autoescolas focavam, na verdade, essas autoescolas focavam em, às vezes, taxa de reexame do aluno. O que na autoescola mineira é o contrário, a gente foca na aprovação de primeira do aluno, porque a aprovação dele é a nossa propaganda. Tá? Portanto, lá o nosso slogan é passar de primeira na mineira. Tá? As autoescolas que infelizmente focavam em ganhar dinheiro em taxa de repetência, que é uma coisa porca, porque na minha opinião, isso eu falando agora como ser humano, como Pablo, porque a pessoa focar, querer ganhar dinheiro com a reprova dos outros e cobrar uma taxa de reexame muito alta, tá? A gente sabe que tinha autoescola que cobrava até R$ 400 numa taxa de reexame, tá? É algo, assim, lamentável, porque é uma desgraça, eu falo isso, assim, a desgraça até usei um termo muito exagerado, mas é muito triste para uma pessoa ser reprovado, não só a parte financeira, mas a frustração que aquilo traz, Roger. Sim. Eu tomei bomba na categoria D e realmente aquilo baqueia a gente, tá? Então, infelizmente, as autoescolas que não focavam em qualidade, essas aí já estão fechando, já estão fora do mercado. Essas são as que estão preocupadas, que estão perdendo clientes um atrás do outro, porque não oferece qualidade. A pessoa que procura preço, ela vai achar outra mais barata. Então a pessoa tenta atrair o cliente ali pelo preço no começo, para lá na frente o cliente ter uma surpresa. E lá a gente não trabalha dessa forma. Transparente desde o começo. Claro que se a pessoa reprovar, que é uma possibilidade, a gente não promete milagre na mineira. A gente promete qualidade, porque a pessoa pode fazer 1000 aulas com a gente lá, chega lá e às vezes correr o risco ainda de ser reprovado. Como pode fazer menos aulas e ser aprovado? Tá? Então a gente promete lá qualidade e garantia de um excelente serviço. Claro que se a pessoa reprovar, ela tem que pagar uma taxa de reexame, né, do Detran, que é 115,80, e a parte da autoescola,
que é a parte da autoescola que a gente cobra lá hoje? Um valor de R$ 179. Por que a gente cobra esse valor de 179 para a pessoa repetir um exame? Eu falo sem medo, eu achei até que alguém ia perguntar nas perguntas aí, ninguém falou nada. Por quê? O meu instrutor, a gente, primeiramente, para a gente remarcar um exame, a gente precisa de uma secretária, que tem que estar lá para remarcar o aluno. A gente precisa daquela estrutura. O nosso carro vai para o exame. Um instrutor tem que ir lá apoiar o candidato e apresentar o aluno. Então o instrutor vai ficar chega lá às 6 da manhã até meio-dia. O carro também vai ficar parado das 6 até meio-dia. A gente tem que pagar, na verdade, um seguro para o carro, porque o que mais acontece, né, é às vezes carro encostar no meio-fio, estourar pneu. Já na nossa escola, graças ao bom Jesus, aí nunca aconteceu, mas já aconteceu de carro bater na hora do exame. Embreagem. Então, são diversos custos que estão embutidos lá, que na nossa taxa lá é um valor de R$ 179. Gente, ok? perfeito. O programa, gente, graças à participação luxuosa do Pablo e a de vocês todos aí em casa também, atingiu o objetivo da gente levar uma discussão ampla sobre o tema, explicar o que está acontecendo no momento, desmistificar algumas fake news, mas agora o assunto não é mais autoescola. Agora nós vamos conhecer o cidadão Pablo Oliveira, porque agora vai começar, deixa eu colocar na tela para vocês. Vai começar o quadro Sensação, aquele quadro em que as pessoas ficam a semana inteira perguntando que dia nós teremos mais uma exibição do Paredão. Quem vai enfrentar o Paredão na próxima semana? E agora, ele disse que está no comecinho, gente, ele falou para mim off, eu tô um pouco nervoso. Pablo saiu super bem no programa, mas agora eu acredito que ele vai suar frio. Os temas são polêmicos sobre pessoas, inclusive de 3 pontas, e sobre situações. Será que o Pablo vai correr? Será que ele vai preferir não responder? Ou será que, como fez durante todo esse programa, ele vai enfrentar as questões de frente? Daniel Rodrigues Borges, transparência e honestidade são tudo. São mesmo. Pablo, e para você que está em casa é o seguinte, nós temos 30 números, você vai escolher 10 números, um por vez. Cada número tem uma imagem por trás. E aí eu revelo a imagem a partir da sua escolha e você rapidinho, em menos de 1 minuto, vai falar o que você acha sobre o tema. Topa? Bora. Perfeito? Vamos lá então. Vamos para o nosso paredão. Qual número você escolhe, Pablo? A sua primeira escolha? 10. Número 10. Rapaz. Número 10 na escolha do Pablo, começando o paredão de hoje, é esse. Jair Messias Bolsonaro. O voto é secreto, né? A gente não precisa falar o voto. Brincadeiras à parte aí, né? Claro que a gente na autoescola lá, a gente é proibido, né? A pessoa, os nossos instrutores lá se posicionar de qualquer forma. Eu mesmo não me posiciono. Se a pessoa quiser depois de lá pôr uma camiseta do PT ou outra do Bolsonaro, isso aí depois lá da autoescola não tem nada a ver. Mas eu, Pablo, pessoalmente eu sou de direita, todo mundo sabe, sou cristão. E esse cara aí pra mim, né, devido aos números, não tô falando achismo, eu tô falando o que é real, ele foi um excelente presidente. Vamos para o segundo item na opinião do Pablo. E para você em casa, hein? Rapaz. Para o Pablo, Bolsonaro foi um excelente presidente. Tá e para você? Injusto, viu? Hã? Tá preso de forma injusta, viu? Sim. E para você que está em casa, foi um bom presidente? Foi um péssimo presidente? Aliás, Roger, aproveitando o gancho, antes do governo dele, não podia abrir autoescola aqui em Três Pontas. Não sei se você lembra, mas ficou tendo só 3 autoescolas durante muito tempo. Sim. Quem derrubou a lei e obrigou a abrir o mercado para novas autoescolas, porque tinha que esperar a licitação, e eu não sei gerando mais emprego e mais oportunidade para todos. Quem abriu o mercado para poder abrir autoescolas aí, porque hoje em dia não tem mais, qualquer pessoa consegue abrir uma autoescola. Sim. Né? Hoje, foi ele, foi no governo dele. Rapaz, vamos mudar agora, vamos para o segundo tema, depois da escolha
do primeiro item do Pablo. Vamos com o segundo item, Pablo. Quem você escolhe? Qual número? 22. Número 22. Quem será que vem no número 22? Rapaz. A escolha do Pablo número 2 traz esse rosto. Deputado federal Diego Andrade. Olha, eu conheço pouco ele, falar a verdade, conheço o deputado, né, Diego Andrade. E a oportunidade que eu tive de conversar com ele foi 2 vezes, e eu achei ele extremamente receptivo, aberto, ele sempre nos ouve, tá? Então eu acho ele aí, e assim, vendo o que ele faz para 3 pontas, né, eu acho ele um bom parlamentar, um bom deputado. Vamos para o terceiro item. O tempo urge, Pablo. Escolha na cartela. Deixa eu voltar na cartela aqui para você, para facilitar. Vamos lá. Escolha de 1 a 30, sua terceira escolha. 1. Number 1. Número 1. Quem será que está no número 1? Número 1 é... ligado a trânsito, a volta da Zona Azul em Três Pontas, Pablo. Olha, a favor ou contra? Sim, eu sou a favor. Eu sou a favor por ter mais rotabilidade ali no estacionamento no centro, que realmente é um problema, né? Mas não é um problema de 3 pontas, é um problema do Brasil, a gente sabe disso, então não adianta às vezes o cidadão ficar reclamando disso, porque realmente, apesar de acho que até tá para ter, né, de novo a Zona Azul aí, eu acho que a prefeitura tá procurando alguém para Antigamente eu acho que era a PAI que cuidava disso, perfeito, né? Perfeito. Mas mesmo com a Zona Azul vai continuar tendo problema. Mas eu acho que ela resolve um pouco, porque às vezes a pessoa estaciona o carro ali e deixa o carro ali no centro ali uma eternidade, sendo que poderia às vezes ter mais rotatividade, que às vezes a pessoa quer ir lá no centro rapidão, comprar alguma coisa, quer sair e não consegue porque tem um carro estacionado ali o dia inteiro. Pablo, vamos para o quarto item do paredão. O Pablo está suando frio, ele pediu para ligar o ar-condicionado. Vamos para o quarto item do paredão, o quadro que realmente faz com que as pessoas fiquem em casa, roendo as unhas, fiquem trêmulas. Quarto item, Pablo. Vamos lá, vamos pro número 27. Número 27 é o quarto item de hoje. Vamos ver quem está no número 27. É este aqui. Padre Vitor. Eu sou católico, né? Sou católico, então sempre vou na missa com a minha mãe e não como eu gostaria de ir todo sábado, né? Mas porque a gente vai no sábado lá na Sagrada Face. Mas eu sou católico e sou devoto aí do Padre Vitor. Vamos para o quinto item na galeria do paredão de hoje com Pablo Oliveira, instrutor proprietário da Autoescola Mineira. Já estamos chegando no meio, na metade do nosso paredão de hoje. Pablo, escolha pra gente o seu quinto número. 16. Número 16. Quem será que é? Esse número 16 sempre gera polêmica, opiniões pró e opiniões contra. Vamos ver, será que o Pablo vai pedir para não se manifestar pela primeira vez? Será? Eu acho que ele vai encarar. O quinto item escolhido pelo Pablo é esse. Ex-prefeito Paulo Luiz Rabelo. Paulo Luiz. Paulo Luiz é, assim, uma figura icônica aí na cidade, né? Um ex-prefeito. Ele teve 2 mandatos, Roger? Sim. Eu realmente não acompanhava muito política, meio por fora aí, mas não sei, não tem muito o que falar sobre ele realmente, porque eu não conheço muito, mas eu acredito que pelo resultado da última eleição aí, né? Eu, inclusive, votei no Luizinho, sim. Eu acredito que... Não sei. Eu acredito que não fez um bom trabalho. Vamos para o sexto item. Ele não foge da pergunta. O Pablo, até agora, muito coerente, respondendo de frente. Sexto item do nosso paredão de hoje, Pablo Oliveira.
Número 8. Número 8. Quem será que é o número 8? As escolhas do Pablo hoje estão afiadas. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Sexto item. E para você em casa, hein? O que você pensa sobre esse cidadão? O sexto item é esse. Xandão, Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Olha, realmente eu acho que o judiciário do Brasil tá bem descredibilizado e esse cara não passa credibilidade nenhuma, né, pro nosso judiciário, infelizmente. Na verdade, é até uma vergonha, né? É uma vergonha saber que a esposa do ministro tinha um contrato de 129 milhões com o banco aí, ganhava mais que o Neymar. Então, pra mim, faz parte de uma quadrilha aí. Rapaz, olha a coragem do Pablo. Se bobear, vai acontecer igual lá no 8 de janeiro. Passou batom na estátua, vai ficar 20 anos preso. Aqui no Brasil, vivemos uma ditadura travestida. Vamos para o sétimo item. Pablo, sétimo item, escolha pra gente. Número 26. Número 26. Rapaz, eu tô boquiaberto aqui com a coragem das manifestações contundentes do Pablo. Cadê o 26? Está aqui. Número 26 é este. O que é isso? Pena de morte. Ali é um desenho de uma cadeira elétrica. Não se usa cadeira elétrica, é injeção letal. Mas qual a opinião do Pablo sobre pena de morte? Olha, a opinião minha sobre pena de morte é que, olha, como cristão, né, na verdade, até falando ali, você pôs a foto do Beato Paula Vitor, Padre Vitor, hoje eu falei que sou católico, mas eu sou mais cristão que católico. Sinceramente, eu sou mais cristão hoje do que católico, vou na igreja católica, mas sou mais cristão que católico. E voltando à questão da pena de morte, como cristão eu devo ser contra a pena de morte, e sou contra. Vamos. Apesar Sim. que, alguns casos, cara, meu coração dá vontade de fazer outra coisa, mas eu, como cristão, Cristo, eu acho que não seria, sei lá, a favor disso. Não sei, pra falar a verdade, mas eu sou contra. Rapaz, até puxei aqui para mim. E você, Roger? Opa, muito obrigado pelo gancho, por ter feito a pergunta. E você, Roger, o que você acha da pena de morte? Vou só pegar um exemplo recente. Os meninos, meninos, que fizeram aquilo que fizeram com o cão orelha. Para mim, prisão perpétua. Se não houvesse prisão perpétua e se eles fossem reincidentes, se fizerem de novo, aí sim, pena de morte. Ah, mas são só adolescentes. Aham. Tá bom, então. Vamos lá para o oitavo item. O oitavo item de hoje. Deixa eu colocar o Pablo aqui de novo. Isso aí. Vamos aqui para a galeria. Tá terminando o programa, gente. Bom demais. Muita audiência hoje. Número 14. Número 14 é o oitavo item de hoje. Cadê o 14? 14. Rapaz. Oitavo, antepenúltimo. O oitavo é o Congresso Nacional. Olha, isso aí tinha que começar de novo, né? Isso aí tinha que começar de novo. Infelizmente, é uma vergonha para o nosso país. Eu acredito sim que tem gente boa na política, mas do jeito que é hoje, o sistema em si, o sistema, quando eu falo, não é uma pessoa, não é uma coisa, é o jeito que as leis e as coisas foram sendo colocadas através do Congresso. Foi feito, eu acho que para dar errado. Foi feito para dar errado. Perfeito. Vamos para a penúltima de hoje, Pablo. Escolha o nono item. 12. 12? É. Número 12, a penúltima. Cadê o 12? Rapaz. Tá preparado para o número 12? Tô. O número 12, para você que está em casa, é esse. Partido dos Trabalhadores. Ai, Roger, assim. Pode falar mesmo que eu penso. Respira fundo. Não, mas vamos lá. Eu acho que
tem pessoas boas Em dentro do qualquer partido. lugar, em qualquer Tem lugar pessoas boas, E tem ruins em qualquer tem lugar. pessoas ruins. O problema é os líderes. Pessoas às vezes são tão boas que não veem a maldade de trás das outras pessoas. Pode ser, eu penso que talvez seja isso. Então, para mim, esse partido aí, que tá há quanto tempo no poder já? Vixe, já vai para 8 anos de novo. 8 anos, mas ficou os últimos 20 anos, né? Com o Sim, intervalo aí do do Bolsonaro. Bolsonaro. A gente vê a situação do país hoje. Escola pública sucateada. Pessoa sai da escola sem saber fazer 2 mais 2 e uma interpretação de texto. Segurança pública péssima. Hospital, né, não funciona. Pessoa quiser alguma coisa urgente, apesar que tem ótimos profissionais nos hospitais aqui, atendem da melhor forma possível. Porém, se a pessoa precisar de algo urgente, não funciona. Aqui na nossa cidade ainda é legal, mas, cara, São Paulo, Rio de Janeiro e hospital público. Então, assim, tendo uma visão geral do nosso país, de tudo que o governo controla, que está na mão do governo, e a gente parar para analisar, ver se serve ou não, se é bom ou não, o que está na mão do governo que é bom? Não tem, entendeu? E quem que administrou isso durante muito tempo foi esse partido aí. Tá? Então não me representa. Vamos. Foi bem demais. Para fechar, olha um dos paredões mais emblemáticos desde a estreia no primeiro programa de janeiro. Pablo, o 10º e último item para fechar com chave de ouro. Vamos lá. 20. Número 20 é a última escolha do paredão. Número 20. Aí é mais tranquilo. Mas mesmo assim, qual será a opinião do Pablo? O número 20, por coincidência, É o quê? está se aproximando, é carnaval. Olha, eu não gosto, eu detesto. Eu detesto, sério mesmo. Eu, assim, bacana, tudo, tem gente que gosta, eu já tive uma época que eu gostei, curtia, mas a gente acho que tem que evoluir, eu acho isso aí cara, é uma palhaçada. Não gosto, tá aí, e essa é a minha opinião. Gente, foi bom demais. Mais mensagens aqui. Daniel Rodrigues. O Pablo é uma das melhores pessoas que eu conheço. Tamires, o Bolsonaro foi um bom presidente. Marciano Teófilo, a gente não discute religião, futebol e política, mas o Bolsonaro foi um bom governo. Tinha uma mensagem aqui, gente, eu não sei onde ela foi parar. Pega no celular aqui. Vai lá para a gente poder fechar o programa de hoje. Deixa eu trazer para mim aqui, gente. Isso aí, agora sim. Vamos colocar aqui na tela para fechar o programa. Foi longo o programa, mas foi necessário. Deixa eu colocar aqui a imagem do nosso convidado para terminarmos o programa de hoje. Agora sim. Alguém me perdoe aqui que eu perdi a mensagem, viu, gente? Tanta mensagem. Alguém te indicando como prefeito, viu, Pablo? Pablinho para prefeito. Não sei, depois eu acho aqui, se der tempo eu acho. Mas o importante é a mensagem. Gente, estamos chegando ao final. Foi um programa muito especial, muito bacana contar com a audiência de todos vocês, com a participação do Pablo, que trouxe o seu conhecimento, acima de tudo, a sua boa vontade, a sua presteza em trazer conhecimento do que está acontecendo no momento, e esse bate-papo comigo também. Muito bacana. Pablo, rapidinho, já estamos estourados, as suas considerações finais. Muitíssimo obrigado, um imenso prazer e, claro, teremos a necessidade, assim que houverem novas mudanças, já fica o convite no ar para um novo programa. E fica a última pergunta aqui, que é a tradicional, que eu faço sempre para fecharmos o programa. Ter estado no Pod Café Podcast foi? Foi ótimo, foi excelente, foi construtivo e agradeço aí pela oportunidade, tá, de estar aqui esclarecendo dúvidas. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Como eu disse, o assunto é muito complexo, às vezes não fica tão claro, mas se o pessoal às vezes tiver mais alguma dúvida, pode estar chamando a gente também no particular, lá na autoescola, para a gente tirar dúvidas. E
toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, Roger? Sempre. Exato. Sempre. E agradecer pela oportunidade de estar aqui esclarecendo dúvidas. E é isso. Queria mandar um abraço aí para minha mãe, né, que às vezes vai ver isso aqui depois, não sei se ela tá assistindo, para minha família que tá me vendo. Manda o link para ela assistir e ter Eu orgulho mandei do pra minha vilão. sobrinha, pra Aí, Totonha. Ô, ó. Totonha, você mostrou pra mãe aí, né? Isso aí. E um abraço pra minha esposa, Suelen. Te amo. E é isso. Agradecer aí. Gente, muitíssimo obrigado. Imenso prazer. Deixa eu abrir a janela aqui no telaço aqui novamente na nossa tecnologia. Olha quantos Pablos. Se um é bom, imagina esse tanto de Pablo. Dá para abrir muita autoescola Brasil afora. Parabéns pelo trabalho, Pablo, à frente da Autoescola Mineira. Muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite e a gente ter juntos levado um programa informativo de utilidade pública para todas as pessoas. Gente, estamos encerrando o programa. Muito obrigado ao carinho de todos. Tamires Oliveira, abraço. Estamos assistindo. Muito bacana. Todos que mandaram mensagem, muitíssimo obrigado. Aqui é assim, a verdade sempre aparece e as opiniões divergem. Ninguém é dono da verdade. Cada um expõe o que pensa. E aqui todo mundo é igual. Todo mundo tem o direito à palavra franca, seja no estúdio ou você que está em casa acompanhando o programa. Manifeste-se com responsabilidade, mas exponha o seu ponto de vista. Aqui não há censura, aqui não há ditadura. Aqui somos todos iguais no livre exercício de levar uma informação séria, com ética, com responsabilidade. Lembrando que só o conhecimento é que realmente transforma. Como diria o grande Darcy Ribeiro, um dos maiores pensadores desse país, a grande janela para o mundo é o conhecimento. Nos vemos na próxima segunda-feira com mais uma edição do nosso Pod Café Podcast em horário nobre, 7h30, depois da reunião da Câmara. Temos mais um encontro marcado. Talvez a gente tenha uma edição extraordinária amanhã sobre um tema que a gente está pautando ainda, que está muito em moda agora, ainda mais depois do que aconteceu, um caso recente. A gente talvez vai fazer amanhã uma edição extraordinária. Mas fica o compromisso da próxima segunda-feira. Roger. O dia do podcast é segunda, 7h30. Diga, Pablo. Só deixar uma frase aí que eu escutei uma vez em outras situações, mas eu acho que resume um pouco a situação do trânsito. De 3 pontos e do modo geral, sabe? Todo mundo reclama de todo mundo e ninguém é exemplo de nada. Exato. Então, Perfeito. e aquela outra velha frase que o que a gente vê de erro nos outros, a gente corrige na gente. Então, o trânsito é paciência. Viu que a pessoa errou, tenha paciência. A gente não sabe o que a pessoa tá passando. Às vezes ela tá com pressa, às vezes ela tá com a mãe no hospital, às vezes tá com o filho passando mal. Então, a gente tem que saber ter um pouco de empatia também. Porque, como eu disse, desde o início, o trânsito não é uma matemática exata. E a gente tem que saber se colocar no lugar do outro ali. Em todas as situações, né? E no trânsito não é diferente. É isso, gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e da sua audiência de todos vocês que estiveram com a gente em mais uma edição do Pod Café Podcast, segunda, 7h30. Voltamos com a edição tradicional, em horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Fiquem com Deus. Até lá.